Boa tarde a todos, amém? Aqui é o missionário Martiliano, vosso humilde conservo. Quero agradecer a Deus pela vida daqueles que estão aí me acompanhando, que me seguem no Facebook, no Instagram, que têm acompanhado os vídeos que tenho postado, também no YouTube, tenho recebido notícias de pessoas que têm sido abençoadas através desses vídeos, através da palavra de Deus, amém? Eu estava pesquisando e estudando e Deus tocou no meu coração fortemente para poder compartilhar com os irmãos um assunto que creio que é de cunho mundial, de todos aqueles que servem ao Senhor e daqueles que também não servem, que é um assunto interessante para os que praticam, para os que não praticaram e para aqueles que estão na presença do Senhor, que nunca tiveram nenhum tipo de vínculo, não tiveram nenhum tipo de envolvimento direta ou indiretamente, ou até mesmo familiar, mas que por sua vez tem muita curiosidade, porque na época em que nós vivemos, em que o ocultismo, a bruxaria, a feitiçaria é muito divulgada, é muito difundida através de filmes no meio secular, então é um assunto que eu acho que é bastante pertinente para nós servos de Deus e também para aqueles que têm uma curiosidade ou até mesmo que teve algum tipo de influência, algum tipo de convívio com algum tipo de arte mágica, com algum tipo ou qualquer tipo de coisas desse tipo. Eu fiz um apanhado rápido aqui acerca disso, acerca desse assunto e eu gostaria de compartilhar o ponto de vista, como é visto e a maneira que a Bíblia, que é a nossa regra de fé para nós cristãos, diz acerca disso, ok? Um abraço a todos e eu quero dizer aqui o termo da bruxaria, o que é uma bruxaria, o que é feitiçaria, o que é os envolvimentos com isso, né? Olha só, e o que a Bíblia fala, eu vou falar por último, o que são os bruxos e o que é o termo bruxaria ou bruxo. Eu escrevi aqui, bruxo ou bruxa é um termo que vem do inglês, que significa ofício dos sábios ou a arte dos sábios, porque a palavra para bruxo ou bruxa em inglês é witchcraft, que a palavra witch quer dizer bruxo ou bruxa e craft quer dizer arte ou ofício. Significa, resumindo, arte das bruxas ou ofício das bruxas. Para outros, eles definem como a bruxa ou o bruxo como uma pessoa sábia, uma pessoa com um vasto conhecimento. Algumas definições que vêm do grego, vêm da palavra bruxos, que é referente a uma borboleta saindo do casulo, um renascimento, um novo aprendizado, um novo estilo de vida. E, por sua vez, quando ela foi criada? Segundo os estudiosos, acredita que ela remonta à época pré-cristã, antes de Cristo vir à Terra, antes de Jesus Cristo viver, morrer e ressuscitar, antes do cristianismo ser difundido. A bruxaria ela é difundida desde a era pré-cristã. Uma definição, nós temos aqui a definição, a bruxaria moderna. O que é a bruxaria moderna? Quando ela foi difundida? Por que foi difundida? A bruxaria moderna é chamada como Wicca. A Wicca, ela começou a ser difundida no começo do século XX, ali no início dos anos 50. Ela foi difundida, se popularizou pelo fundador da bruxaria moderna, chamado de Gerald Gardner, nascido em 13 de junho de 1884, discípulo do famoso bruxo, considerado um ícone da bruxaria, que o influenciou da década do século XX até a sua morte, que influenciou a arte, influenciou filme, influenciou música, influenciou tudo. Ele era discípulo direto de Aleister Crowley, considerado o maior bruxo. Ele se auto-intitulava a besta. Você pesquise depois sobre Aleister Crowley. Por sua vez, nos anos 60, o termo ele foi difundido e ganhou o nome de Wicca, né? A Wicca é considerada como a bruxaria moderna. A Wicca, na atualidade, ela detém
3 milhões de adeptos no mundo. Segundo a estatística, a Wicca, ela detém só no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que é minha terra natal, 40 mil adeptos. Está em primeiro lugar. O Rio de Janeiro é o estado do Brasil que tem, ou da Federação Brasileira, que tem mais adeptos na arte mágica ou na bruxaria, com 40 milhões de adeptos. Em segundo lugar fica São Paulo, com 20 mil adeptos. Então, o que acontece? A Wicca, ela tem 300 milhões de adeptos, é a religião pagã que mais cresce no mundo, onde tem os seus centros ali na Inglaterra e na Suécia, nas regiões da Europa, assim, difundido dessa forma. E o que significa as suas definições da bruxaria? Porque nós temos na bruxaria algumas definições. O que é um mago? O que é um feiticeiro? Eu anotei aqui. O mago, ele é uma pessoa que usa e denomina as forças da natureza, ou melhor, o mago é uma pessoa que usa e domina as forças da natureza. E o que é um bruxo, na definição? Usa as forças da natureza, os elementos, mas não domina. São pessoas que usa os elementos a seu favor, isso na definição secular, mas não domina. O que é o feiticeiro? O feiticeiro é que faz feitiço de forma empírica, para o bem ou para o mal. O que é uma forma empírica? Ela detém um conhecimento pessoal, não estudado numa faculdade, não é estudado em nenhuma área acadêmica, ela apenas aprende de forma pessoal, empírica, um conhecimento pessoal, e assim faz feitiço para o bem ou para o mal. Então, a bruxaria, ela é um dos elementos que mais cresce na atualidade. Nós temos filmes como Harry Potter. Segundo o William Shatner é um ex-bruxo, ele se converteu ao cristianismo no ano de 1984. O William Shatner, assim como Rebecca Brown, você pode pesquisar, eu já li alguns livros deles e vou indicar para você. Rebecca Brown, que veio também da bruxaria e ajudou muitas pessoas, tem vídeo dela, Libertando os Cativos, Vasos para a Honra. Temos livros do William Shatner e também temos vídeos dele, onde ele fala Rastros do Oculto. Também temos o outro que veio do satanismo, da bruxaria, muito conhecido no meio evangélico, chamado Daniel Mastral. Mas há um também que talvez não seja tão conhecido, ele é John Ramirez, discípulo de David Wilkerson, um grande pregador, um grande pastor, um grande homem de Deus, que morreu no ano de 2016. John Ramirez, ele foi considerado o quarto maior bruxo do mundo e o terceiro em Nova York. Segundo ele mesmo, no seu vídeo, cujo qual ele fala na sua conversão ao cristianismo, ele fala que fazia feitiços, destruía igrejas, quebrava igrejas e perseguia os cristãos e matava pessoas assim por meio de feitiço. Segundo ele, aqueles que não acreditavam em feitiço, era mais fácil de ser feito feitiço e assim mata eles. Então, o que acontece? Eu também fiz um apanhado aqui. A perseguição às bruxas. E quando começou? A perseguição às bruxas começou no século XV e foi até o século XVI e XVIII. Quais os principais países que começaram essa perseguição? Países como Alemanha, Escandinávia, Inglaterra, Escócia, Suíça, na França, Península Ibérica, Itália e Império Habsburgo. E também nesse mesmo período foi criado um livro chamado Martelos das Bruxas, conhecido como Malleus Maleficarum, que significa Martelo das Bruxas. O livro foi feito pelo Frei Henrique Kramer e James Springer, publicado em 1487, no século XIV. O que acontece? No século XIV, ali entre o século XVI, eles fizeram um livro chamado Martelo das Bruxas, que é o Malleus Maleficarum, que diz que poderiam identificar por meio da aparência das mulheres e também podia identificar por meio de algumas práticas. Um exemplo, se uma mulher ela fosse feia, ela fosse velha, ela tivesse um nariz como se fosse o bico de uma águia, grande e torto, e ela tivesse uma verruga no nariz, era desse jeito. Eles pegavam ela, torturavam ela
até ela confessar que era bruxa, mesmo que não fosse. Outro fator, se ela flertasse com alguém, eles achavam que aquilo era um poder demoníaco, ou se ela usasse ervas para fins medicinais, para cura, para fazer chá, assim elas eram consideradas bruxas também. Então eram perseguidas, presas, torturadas e confessavam bruxaria, até mesmo se não fosse bruxa, por meio da pressão. E um dos métodos que eles faziam para ver se a mulher era bruxa ou o cara era bruxo, mas na sua grande maioria eram as mulheres, colocavam ela dentro de uma sacola amarrada com ferro e pedra e jogavam no rio. Se a mulher afundasse, ela não era bruxa. Se ela afundasse, ela não era bruxa. Agora, se ela levitasse, ela era bruxa. Então, de qualquer forma, a mulher, ela ia ser morta. Então, nesse período, através desse livro, o Malleus Maleficarium, que é o Martelo das Bruxas, feito pelo Frei Henrique Kramer e James Springer, que foi publicado no século XIV, em 1487, começou uma grande perseguição, ao ponto de várias pessoas na França, Inglaterra, Suíça, forem mortas ou serem mortas dessa forma, de uma maneira brutal, de uma maneira terrível. Então, por sua vez, eu quero deixar claro aqui o que a Bíblia fala sobre feitiçaria, o que a Bíblia diz para nós, o ponto de vista que Deus tem contra a feitiçaria, o que a Bíblia fala para nós servos de Deus, que cremos na palavra de Deus como regra de fé, na Escritura, o que a Bíblia fala sobre feitiçaria, o que a Bíblia diz. Eu quero ler aqui já de cara, capítulo de número 18, de Deuteronômio, capítulo 18, o versículo de número 9 em diante, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte no espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Preste bem atenção, aqui ele está falando que na terra que o povo de Israel ia herdar, os amorreus, os heteus, os gigazeus, os heteus, os filizeus, os heveus e toda sorte de eus que havia ali, adoravam a outros deuses e praticavam adivinhação, praticavam eram prognosticadores ou prognosticação. O que é um prognóstico? Você pode ver que uma pessoa que vai jogar no bicho, uma pessoa que vai jogar na Mega Sena, na Telecena ou nesses jogos de azar, o que é feito? Um prognóstico. O que é um prognóstico? É um conhecimento, que a palavra gnóstico vem da palavra gnosis, que significa do conhecimento a palavra conhecimento, e pró é algo do futuro, pró, assim como pré é algo antes, pró é algo futuro. Então eles querem fazer um prognóstico, um conhecimento do futuro, eles querem adivinhar o futuro. A Bíblia fala no capítulo de número 27 de Provérbios assim: não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que há de ser. E a Bíblia fala no capítulo 6, o versículo de número 34 de Mateus, assim, que nós devemos viver a cada dia, basta a cada dia o seu mal. Não temos como saber o futuro, só quem sabe o futuro, o que há de ser, o que há de acontecer, é Deus. Então um prognosticador, um adivinho é a mesma coisa, é alguém que quer saber o futuro. Você pode ver que a pessoa joga e fica torcendo para dar os números, ou para dar o bicho, ou dar o que seja que ele jogou, e ali ele fica tentando fazer, feito um prognóstico, um conhecimento do futuro, para ver se a pessoa ganha ou se não ganha naquele jogo. Deus está dizendo aqui os agoreiros, feiticeiros, como eu já falei, feiticeiro é aquele que usa um conhecimento empírico para fazer o bem ou o mal. Você pode ver que todas as pessoas que são envolvidas nesse tipo de arte mágica, eles podem fazer encantamentos ou feitiços para o bem ou para o mal. Você pode ver que tem cartazes na rua, ou você pode buscar em sites, pessoas que colocam assim: eu faço um encantamento ou feitiço que traz o seu amor em 3 dias. Tem lugares que você vê, faço feitiço
feitiço para enriquecer, para melhorar de vida, e isso ou aquilo outro. E a Bíblia está falando aqui que Deus não aceita, é abominável aos olhos de Deus pessoas que procuram feiticeiros, que procuram agoreiros, que procuram prognosticadores e adivinhadores, ou quem consulte os mortos, porque a Bíblia fala no capítulo de número 9 de Hebreus, eu sempre falo aqui, torna a falar, versículo 27, está ordenado ao homem viver uma só vez, depois da morte segue-se o juízo. Outro ponto, quando ele fala aqui, buscar aqueles que consultam os mortos, aqui no primeiro livro de Reis, capítulo de número 28, a Bíblia fala sobre alguém que fez isso. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 28, o versículo de número 7 e 8 em diante. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele, com ele 2 homens. E de noite vieram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher Samuel, gritou em alta voz. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. O que acontece? Era abominável aos olhos de Deus, e Deus mandava destruir todos aqueles que praticavam essa arte, ou praticavam esse tipo de estilo de vida, esse tipo de arte mágica. Isso se encontra em Levítico, capítulo de número 20. Levítico, capítulo de número 20, 21, versículo de número 6. Capítulo 21 de Levítico, versículo de número 6 diz assim: santos serão o seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Nós somos santos. E aqui no capítulo de número 20, versículo de número 6 de Levítico, diz assim: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma, e a extirparei do meio do meu povo. Extirpar é eliminar, é matar. Então, naquele período, qualquer um servo de Deus, qualquer pessoa que estava no arraial do Senhor, dos santos, que se voltasse para a adivinhação, que era considerado uma prostituição ou encantamentos, era eliminado, tinha que ser apedrejado, tinha que morrer. Então Saul, por sua vez, por conhecer a palavra, ele, quando estava no seu governo, que ainda estava, ele mandou matar todos os adivinhadores, agoreiros, prognosticadores, encantadores, todos que se comunicavam com espíritos de mortos, que são demônios. Então agora Saul, ele está procurando a mulher para poder, aqui no capítulo 28, para poder se comunicar com o morto, e a mulher sabia, e a mulher ficou com medo. E a Bíblia fala no capítulo 26 de Levítico que quem se envolvesse com isso tinha que ser morto, era extirpado, porque é abominação ao Senhor, porque esses espíritos conduzem as pessoas a praticar atos imorais, atos errados, até mesmo de oferecer crianças, oferecer incenso, oferecer vela, oferecer coisas aonde a Bíblia, para nós cristãos, condena, para nós cristãos que cremos na palavra do Senhor. A Bíblia fala no capítulo 21, versículo 6 de 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 6, olha aqui o que a Bíblia fala, 2 Reis 21, versículo 6, e até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, era agoreiro, instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Então preste bem atenção, aqui a Bíblia fala sobre o rei Manassés,
que quando ele assumiu, ele começou a praticar coisas erradas, e uma das coisas que ele praticou errada era passar os seus filhos pelo fogo, e adivinhava pela nuvem, quer dizer, prognosticador, e além disso entregava o filho para ser morto. Aqui em 2 Crônicas 33, versículo 6, segundo livro de Crônicas, capítulo 33, versículo de número 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo, no vale de Enom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Olha só, Manassés, mais uma vez, falando que ele oferecia os seus filhos, e oferecia a quem? A um deus chamado Moloque, que era um deus que tinha sua barriga aberta, e ali eles colocavam a criança dentro daquela barriga que era cheia de brasas, tacavam fogo e a criança era oferecida viva, eram queimadas. Para quem eu botei um estudo no Facebook e tem no YouTube, é só pesquisar no Google, pessoas que se envolveram com bruxaria e que falam sobre a questão de oferecer animais, oferecer também seres humanos. Segundo Daniel Mastral, William Schenberg, eles dizem que a pessoa que faz oferenda, oferece o sangue, porque a Bíblia fala que o sangue é a vida, no sangue está a alma. Tanto é que a Bíblia proíbe beber sangue, porque o sangue é a alma, e pessoas que vivem nisso se envolvem com vampirismo, licantropia, que são pactos, é falado por William Schreiber, pode pesquisar depois, Rebecca Brown, ela no seu livro Libertando os Cativos, Vasos para a Honra, você pode pesquisar depois, eu li os 2 livros e também fiz várias pesquisas sobre isso. Daniel Mastral, veja também sobre John Ramirez, que foi o 4º maior bruxo do mundo e o 3º em Nova York, hoje é um cristão, graças a Deus. E a Bíblia fala aqui em Malaquias capítulo 3, versículo Malaquias capítulo 3, versículo de número Malaquias 3:5. A Bíblia fala aqui em Malaquias 3:5 assim: e chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Também em Miqueias 5:12, aqui em Miqueias capítulo 5, versículo de número 12, diz assim: e tirarei as feitiçarias da tua mão, e não terás agoureiros. Vou ler o 13: e arrancarei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais adiante da obra das tuas mãos. Preste bem atenção, o tempo todo ele está falando que aqueles que adoram alguma estátua, adoram alguma entidade, adoram alguma força espiritual, fazem ali oferendas, não só oferecem incenso, mas oferecem vidas humanas, crianças, recém-nascidos, próprios filhos. Você pode pesquisar sobre seitas e religiões, pessoas que fazem pactos ao deus Baphomet, que é conhecido como bode de Mendes, que é o deus hermafrodita, que é um bode, e esse bode ele é hermafrodita porque no seu centro há um órgão genital masculino, junto com uma formação feminina, e ali ele é adorado em várias religiões, e nessa religião também, a Wicca. Então, que você pode pesquisar. Então aqui o tempo todo eles falam que as pessoas não somente se prostram e adoram, mas fazem oferendas a esses deuses. E a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. E o capítulo 20 de Êxodo, eu vou ler aqui, capítulo 20 de Êxodo, versículo de número 4, capítulo 20 de Êxodo, versículo 4, ou versículo 3 e 4: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra.
Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha o que ele está falando. Aqui no capítulo 23 de Êxodo ainda, versículo de número 24, olha o que diz: não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente, e quebrarás de todo as suas estátuas. Versículo 25: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Eu o tirarei do meio de ti as enfermidades. Ok? Então ali está falando que não é para fazer imagem, não é para se curvar a outros deuses, porque para Deus outros deuses não existem. Ele é o único Senhor, Ele é o único Salvador, Ele é o único Deus poderoso, e somente Ele tem que se inclinar. Ali em 1 Crônicas, capítulo de número 10, versículo de número 13, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo de número 13, olha o que diz a Bíblia Sagrada: assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, ao qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou o Senhor, pelo que o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Olha só, aqui ele faz um resumo no capítulo 10 de 1 Crônica, porque que Saul morreu. Um dos motivos: transgrediu a palavra do Senhor. Está ali em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, quando fala que Deus prefere obediência do que rebeldia, porque a rebeldia, que é se rebelar contra a palavra do Senhor, é como o pecado de feitiçaria. E aqui ele está falando que Saul morreu por causa que transgrediu contra o Senhor, contra a sua palavra, não cumpriu a palavra do Senhor, e porque buscou a adivinhadora, a mulher que consultava os mortos, para se consultar, e não buscou o Senhor. A Bíblia fala em Jeremias, capítulo 29, versículo de número 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Amém? Vamos ver o que a Bíblia fala aqui no Novo Testamento sobre a questão da feitiçaria. Gálatas, capítulo 5. Tudo que eu falo eu procuro me embasar na Bíblia, porque aí a pessoa que for falar alguma coisa, ela tem que falar com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Capítulo 5, versículo de número 19 ao 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não vão estar com Deus. E aqui no versículo 20 ele fala idolatria e feitiçaria, dentre os muitos itens. Vou ler mais um versículo aqui, está em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, versículo de número 15. Apocalipse 22, 15 diz assim: ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ali em Gálatas 5:19, versículo 19, 20 e 21, no versículo 20 ele fala os idólatras e os feiticeiros. Aqui está falando os cães e os feiticeiros. Quer dizer, aquele que usa as artes mágicas, aqueles que se envolvem disso, não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala em João 8,44, que o pai da mentira é quem? O diabo. Ele engana as pessoas. E todas as pessoas que estão envolvidas nas artes mágicas, adoração a anjos, que são demônios, e Paulo falou que se alguém pregar outro evangelho, até mesmo ele que não seja esse, ainda o anjo do céu que seja anátema, maldito, está em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, amados, só um caminho, só uma forma de ser salvo, só um meio: Jesus, que é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o único sem Salvador. Ok? E olha o que a Bíblia fala, eu finalizo agora. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo
de número 5 e diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo aí? Todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe meus amigos, família, todos, em nome de Jesus. Amém? Amém.